Histórias e teorias de Deltarune. Eu tava doidinho pra saber. Eu tava. Menino, se tem uma coisa que eu tava curioso. Eu fiquei. Ixi. E o que será, hein? Qual será a história de Deltarune? Eu tava doidinho. Aí o Link. Oxi, o Link parou de fazer resumo de anime e tá fazendo de Deltarune. Aí Dante, abéis. Me pergunto todo dia. Aí, ó. Deltarune. O capítulo 4 dessa maravilhosa história, sequência de Não sabia que tem como piorar não, mas esse boneco da Nagatora do Link não. Meu amigo. foi lançado recentemente, e como vocês talvez já devam ter percebido, estamos em uma maratona fazendo vídeos a respeito de toda a história de Deltarune. Link, eu não vi a história do capítulo 1, 2 e 3. Pois é, eu fiz um vídeo no canal resumindo a história do capítulo 1. Eu não vi não mesmo não. Eu tô vendo na ordem errada aqui. Por sinal, que eles ficaram bem bacanas. Porque hoje, jovens, a gente vai falar sobre a Já história, tá na ordem errada. 4, teorias do que vai eu não acontecer quero mais pra nem frente. saber. Enfim, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E antes de começar, não esquece, por favor, de se inscrever aí no canal e de ativar o Seja Membro pra caso você queira receber todos os vídeos aqui do canal antes de todo mundo. Beleza? Enfim, senta aí e vem comigo. Que lá vem história. Ok, acho só importante lembrar vocês aqui antes de começar. A história do capítulo 4 é bastante grande pra poder falar a verdade. Eu zerei o negócio em live, demorou mais ou menos umas 7 horas e pouco. Caralho! Eu não fiz a maioria dos segredos. Cara, é grande assim o jogo. Dizer, jovens, que nesse vídeo aqui eu vou falar só das partes importantes da história. Que eu joguei. Entenderem o contexto e fazerem teorias, tá? Meu não sonho. Vou falar todos os detalhes, porque senão esse vídeo aqui ia ficar imenso, tá bom? Tá bom, então. O foco principal do capítulo 4 da história são duas coisas: o desenvolvimento dos personagens principais, Suzy, Chris e Rousey, e o mundo de Deltarune finalmente começando a engatar e nos mostrar algumas coisas mais específicas, como profecias, detalhes, entre outras que a gente nem esperava que ia dar pra ver tão cedo assim. O final do capítulo 3 tinha sido aquele estranho momento onde um Daine tinha sido levado pra aquele banco trancado, vi até essa parte aí. Tínhamos uma fonte escura que estava aberta dentro da casa do Chris e que nós precisávamos. Meu jogo favorito. O capítulo 4 começa exatamente desse ponto, depois disso ter rolado já no próximo dia, com Suzy e Chris sendo levados pela Toriel pra igreja da cidade pra participarem de um culto. E olha que bonitinhos que eles vão pro culto. Ai, que fofo! Muito idiota. Inclusive, se vocês pararem pra perceber, a roupa que o Chris tá usando parece muito com a roupa daqueles bonecos que a gente podia criar lá no começo da história. Maneiro, né? Não sabia nem dar pra criar. Interessante que a gente percebe aqui é que a roupinha que a Toriel usava o tempo todo em Undertale, aqui ela é uma espécie de traje clássico da religião deles. Nem ferrando que alguém imaginaria isso. Enfim, jovens, Chris e Suzy estão agora na busca pra poder entrar naquele bunker específico que a gente tá há tanto tempo assim querendo saber o que diabos tem ali dentro, né? Descobrimos então que o bunker, ele tem 3 lugares pra colocar códigos específicos, sendo que os 3 têm símbolos especiais. Um botão com o símbolo da polícia, outro com o símbolo do Deltarune, né? A logo pega na lore do meio do caminho é foda. Com o símbolo de uma árvore de pinheiro. É bonito. Chris e Suzy vão pesquisando por um tempo na cidade, tentando encontrar essa senha, e o lugar mais óbvio pra ir na real é a casa da Noelle, porque ela era filha da prefeita, a casa dela era cheia de árvores de pinheiro em volta, e eles não poderiam perguntar pra polícia, né, já que a Undyne foi capturada, nem sobre esse tal símbolo de Deltarune, porque, bom, eles não encontraram nada na igreja. Então o começo do capítulo é uma sequência bem grande da gente no mundo da luz, indo com Suzy e Chris pra casa da Noelle, onde a Suzy fica distraindo a Noelle, né, e com distrair a gente pode dizer flertar no máximo que elas conseguem. Pior que não, ironicamente, Sapatão. tem umas cenas bem fofinhas. O Work é o Work! É o Undertale, é o Work! Enquanto que, ao mesmo tempo, Chris vai explorando o ambiente da casa, procurando por coisas suspeitas. E é nesse capítulo aqui, jovens, onde de fato peguei o meio caminho andando, né? Agora. São as primeiras vezes que nós vemos cenas a respeito do seu personagem. Porque logo que nós chegamos na casa da Noelle, Chris pega a alma humana, né? O coraçãozinho vermelho que a gente usa pra controlar ele, arranca do corpo, joga pra dentro de uma caixa de presente e fica muito tempo sem o coração, tomando decisões por conta própria. Enquanto o coraçãozinho fica vagando ali, né, pelos dutos de ventilação, observando a casa e vendo o que Chris pode fazer. A gente vê o Chris bebendo um copo de leite sozinho, vemos ele falando no telefone sozinho, e tem até uma cena específica onde, se você ficar um tempo olhando pro Chris, mais cedo na igreja foi citado que Chris sabia tocar piano quando ele era mais novo. Aqui, por pura vontade, talvez por ter se lembrado disso, ele vai lá e fica tocando um solinho de piano sozinho por alguns minutos. É um detalhe bem específico do personagem que você realmente não esperaria ver. Um detalhe massa também é que, se a gente se distrair aqui, o Chris captura a alma de novo e prende ela, tacando uma pedra na alma humana. É bem engraçado.
Até esse ponto aqui na história, jovens, muitas pessoas pensavam que Chris podia ser apenas uma espécie de casca vazia ou corpo sem exatamente uma alma humana em si, sabe? E justamente por conta disso, muitas pessoas acreditavam que ele tava sendo preso, ou então que a alma estava controlando ele. Mas não, nesse capítulo aqui, a gente começa a entender que é quase como se fosse uma espécie de parceria, sabe? Os dois estão controlando o mesmo corpo. Chris tem vontade própria, ele tem personalidade, ele tem desejos, e ele mostra isso muito bem no capítulo. Inclusive, ele deixa claro que a alma não tá controlando ele. Ele pode tirar a alma quando ele quiser, e mesmo se ele não tirar, ele ainda pode ignorar nossos comandos no jogo. Temos cenas específicas no capítulo, como por exemplo essa, onde ele tira a alma pra poder tocar o piano e ficar andando pela casa numa boa, ao mesmo tempo que tem uma cena lá mais pra frente no capítulo, onde o Chris toca piano numa boa, sem a gente fazer nada, sem a gente usar os controles. Uma das cenas que eu acho mais interessantes do capítulo é quando o Chris tá conversando com o Rousey, e o Rousey tá meio confuso com a vida dele, tá tendo umas crises existenciais e tal, e o Rousey faz uma pergunta por Chris, perguntando se ele deveria tomar as próprias escolhas e tal, ou se ele deveria só agir como qualquer outro personagem sem importância. A gente tem a opção de dar uma resposta fofa pra ele ser quem ele é, e uma resposta meio babaca, sabe, que ele tem que só seguir o fluxo e tal. Se você escolher a resposta meio babaca, é massa, porque Rousey não consegue ouvir a resposta, porque o Chris vai lá e tampa a boca antes de falar. E aí quando o Rousey pergunta de novo, o Chris vai lá e sozinho dá a resposta boa. O que significa que mesmo que você escolha certas opções no jogo, não é certeza que você vai fazer. Chris pode simplesmente decidir não te obedecer. Dentro da casa da Noelle, Chris também recebe uma ligação de celular, dizendo que a Suzy não podia encontrar um violão que tem lá dentro de um dos quartos da casa, porque esse violão, obviamente, tem o código pra entrar no bunker. E aí, durante todo esse pedaço aqui do jogo, Chris fica atrapalhando Suzy pra que ela não consiga encontrar o violão. É realmente nessa parte do jogo, jovens, e que realmente temos a confirmação que Chris não é um mocinho. Ele tá ativamente trabalhando pra atrapalhar Suzy e Rousey de conseguirem chegar às maiores verdades. Não tô entendendo nada. Nós não sabemos exatamente quem é a pessoa que está fazendo essas ligações. Vai ter jeito, vou ter que jogar, né? Não esquutamos nenhuma frase inteira pra poder ter certeza de que foi amaldiçoado, mano. Até massa, inclusive. Patrocinou essa desgrama, meu. Você pode verificar os contatos e as ligações que o Chris fez no celular. Muito mas nome. Se você tentar fazer isso nesse capítulo aqui, Chris bloqueia as ligações pra você não saber quem foi. É um detalhe bem maneiro. Enfim, também temos algumas outras cenas dentro do capítulo que realmente mostram Chris tendo uma personalidade mesmo. Tipo quando o Chris e a Suzy vão tomar suco no começo do capítulo. Cara, que porra é essa? Toma o suco todo e tal. Ou então no momento em que o Chris tá tentando esconder o violão na casa da Noelle. E aí a gente, como jogador, tá tentando chamar a atenção da Suzy. Nesse momento a gente tem meio que uma pseudo-lutinha com o Chris, que ele fica tentando bater na alma humana. É porque a explicação é pra quem já viu, né? O Chris tendo personalidade, sabe? Parece ser mais um comentário do Noelle, link. Jovem, serve pra duas coisas. Noelle e a Suzy estão flertando e Chris está tentando atrapalhar o sistema. Dentro da casa da Noelle, nós temos um quarto, que é o quarto da irmã da Noelle, a Des. Já tínhamos ouvido falar dessa personagem antes, né? Que era a irmã mais velha da Noelle. É história e teoria. Antigamente também foi dito que a Noelle, a irmã da Noelle, né? A Des, o Asriel e Chris eram amigos. Mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu com essa irmã. Com certeza absoluta foi algo importante, porque o violão dela parece ter o código pra entrar no bunker. Enfim, Suzy acaba sendo expulsa da casa da Noelle, porque aparentemente a mãe dela não gosta muito da Suzy. E antes de sair, um detalhe maneiro é que a mãe da Noelle faz questão de ir até o Chris e dizer que, em destaque, Chris é sempre bem-vindo ali naquela casa. Eu gosto que fica um destaque vermelhão quando diz que você é sempre bem-vindo naquela casa, porque parece que ela tá deixando claro que Chris é bem-vindo ali. A alma humana, nós que somos o jogador, não somos. Talvez tenha algum segredo ali naquela casa que a gente não pode realmente descobrir. Enfim, o capítulo continua desenvolvendo de forma bastante interessante seus personagens quando a gente vai pro mundo sombrio. Quando a gente chega lá, por exemplo, temos uma opção que é bem escondidinha de você ir até o castelo do reino e dar uma olhada no quarto do Rousey. Se você for até lá, vai descobrir o quarto do personagem, diferente do quarto do Chris e da Suzy, por exemplo, que o Rousey teve todo um trabalho de arrumar os móveis. Ele até faz uma festinha do chá pra eles conversarem e se divertirem. O quarto do Rousey é vazio. E isso representa bastante o estado que o personagem tá agora e o desenvolvimento dele começando a acontecer. A gente já tinha falado um pouco sobre isso no capítulo 3 em geral, mas Rousey ainda parece ter muito essa crise de cabeça de não se considerar como uma pessoa de verdade. Ele não é um amigo de fato pra Chris e Suzy. Ele quase que se considera um NPC. Ele não precisa de gostos pessoais, de um quarto pessoal, coisas que ele gosta de assistir, ver, opiniões. Ele é só um ajudante. A gente sabe desde os primeiros capítulos que Rousey, ele tem noção de todas
toda a profecia dos 3 heróis, mas ele se recusa a contar essa profecia inteira pra Chris e Suzy. Fica meio implícito nesse capítulo também que talvez essa profecia tenha algum tipo de final trágico que a gente não sabe muito a respeito. Talvez o final da profecia seja que um desses 3 heróis morra, ou talvez todos eles morram, alguma coisa mais bizarra aconteça, não sabemos exatamente. Mas, enfim. O capítulo começa a engatar quando Chris e Suzy vão até a igreja pra poder pegar a chave pra entrar em casa, mas eles encontram um mundo sombrio dentro da igreja. Eles entram sem saber direito o que tá rolando e lá encontram com o cavaleiro, né? O Knight. Eles não conseguem lutar contra ele e o Knight desaparece, mas esse mundo sombrio que tem dentro da igreja é realmente interessante, jovens. Temos muitos detalhes com coisas maneiras específicas aqui, tipo um monte de partes ditas da profecia, que é justamente a mesma que o Rousey tinha contado pro Chris e pra Suzy lá no começo do jogo, né? Eles citam os protagonistas, gosto inclusive da forma como eles citam alguns dos personagens, tipo, a Suzy é citada como a garota que tem hopes and dreams no seu coração, né, que em inglês seria basicamente esperanças e sonhos, e pra quem não se lembra, por sinal, Hopes and Dreams é uma música de Undertale. Chris também é citado aqui como uma alma humana dentro de uma gaiola, o que é muito específico, mas muito bom. Infelizmente, como eu falei pra vocês, nós não conseguimos ver o final naqueles da profecia, jogos de Undertale, porque Rousey se joga naquelas teorias de Undertale, e outros personagens também atrapalham a gente um pouco, o que é mais maneiro, por sinal, é se que baseia Suzy muito em questão de Deltarune também, pelo profecia, visto. mas ela não fala nada pra Chris sobre como ela acaba. Uma das coisas mais legais que acontecem no capítulo também, enquanto estamos vagando por esse mundo sombrio, é encontrarmos com o Gerson, que pra aqueles que não se lembram, esse velho maldito aqui é uma tartaruga comerciante que aparecia lá em Undertale. E mano, esse bicho aqui é um dos maiores foreshadows pra Deltarune, por sinal, porque lá na época de Undertale, ele tinha um diálogo específico, onde, se vocês olharem a lojinha dele lá em Undertale, vão ver que o emblema de Deltarune tá lá, e na época de Undertale você já podia perguntar sobre esse emblema, e ele vai falar que é tipo, esse aqui é o emblema de Deltarune, é o emblema do reino dos monstros. Também tinha como a gente perguntar pra ele o significado desse emblema lá no Undertale, e ele falava que o significado se perdeu há muito tempo. Muito massa, que antes ele era só um comerciante maluco, tem um tesão e aqui da de fato porra ele parece se tornar um personagem né? importante. Inclusive, Gerson, não lança um tem jogo todo papel inteiro, nesse capítulo aqui, onde de vez em quando ele aparece quase como se fosse uma espécie de mentor da Suzy. Tipo uma ceninha, por exemplo, em que ele ensina ela a fazer um feitiço de cura, mó bonitinho, e uma outra cena, enquanto a gente tá vagando pela biblioteca, Gerson escreve uma carta e pede pra que a Suzy decore a carta e escreva ela de volta pra uma pessoa lá na vida real. É bem maneiro esse detalhe. Enfim. Várias coisas menores vão acontecendo ao redor do capítulo, tipo, a gente tem uma luta com essa abóbora desgraçada aqui do você está demorando demais. Essa luta é difícil, demorada e irritante. Mas depois dela a gente conhece esse carinha aqui, que eu achei ele bem fofo. E finalmente, depois de um tempo, vamos vagando pela biblioteca e chegamos a encontrar a fonte. Depois que nós selamos isso aqui de fato, voltamos pra dentro da igreja. Mas só pra gente perceber que temos uma porta fechada pro salão da igreja, que estava com outro mundo sombrio. Então Chris e a Suzy fazem mó gambiarra avulsa. O Chris pega e tira uma faca de dentro da calça e empresta pra Suzy, e a Suzy decide abrir um outro mundo sombrio pra ver se eles conseguem ir lá perguntar pro velho qual seria o código pra eles finalmente conseguirem entrar no mundo sombrio de fato, pra aí sim descobrir o que tava acontecendo. A gente entra em um 8 horas em cada capítulo, então, que é da Suzy. Vale a pena. As cores aqui são todas diferentes e tal, e passamos por um monte de momentos meio aleatórios, tipo, a gente tem uma luta com uma estátua do velho, que é uma luta meio difícil, e temos até uma ceninha bem emocionante em geral, onde Rousey chega depois e fala que possivelmente não dava pra poder trazer o velho de volta pra aquele mundo em si. E a Suzy dá uma pequena surtada também, vendo que o Rousey não conta praticamente nada, mesmo que ele saiba um monte de coisa. A Suzy dá uma leve surtada, os dois brigam um pouquinho, só que logo depois eles já voltam ao normal. Por fim, conseguimos o código do jeito idiota, finalmente chegamos no mundo sombrio de fato que tem dentro da igreja, e chegamos no cavaleiro, que o desgraçado foge da gente pela 5ª vez, mas não sem antes fazer mais uma invocação de uma fonte ali dentro do mundo sombrio, né? Que Rousey já tinha falado pra gente que se isso acontecesse, um titã ia aparecer. E, de fato, não é que aparece um desgraçado de um titã? Na moral, a luta contra esse bicho aqui é pica, tá? Temos então a nossa primeira luta contra um titã, que eu acho maravilhoso, inclusive, dizer que o design desse bicho, muita gente percebeu que se você deixar os seus olhos bem fechadinhos, você quase que consegue enxergar o rosto do W.D. Gaster nesse monstro. Alien que não conseguir enxergar, suave. É só você pegar o Photoshop, apaga algumas linhas do rosto dele que você vai conseguir enxergar certinho o rosto desse bosta. Enfim, quando nós finalmente bosta não! 4, temos uma ceninha
meio bestas, tipo, a gente volta pra casa e a Toriel tá bêbada dançando com o Sans. É isso, né, mano? Que é isso, Toriel? Você pode dançar bêbada com o Sans. Que é isso, Toriel? Meio bizarro com a Suzy dizendo que não vai deixar que essa profecia se cumpra, enquanto o Chris tá ali no telefone, não conseguindo dormir, né? Porque a Toriel, a noite deve ter sido longa pra ela. Mas principalmente porque tem uma ligação no celular dizendo pra que Chris não se esquecesse da promessa que ele fez. É claro que a esse ponto da história, jovens, vocês devem se lembrar que o capítulo 4 finalmente, né, tem algumas diferenças específicas da rota Snowgrave, né? Na verdade são tipo uns 35 minutos de cena. Porra, é uma rota Snowgrave. E algumas delas vão desde daquela cena onde o Chris e a Suzy estão bebendo o suco de um jeito idiota. Se você tiver na rota Snowgrave, o Chris não vai beber o suco de um jeito idiota, ele vai ficar Ed e do mal. E nós temos algumas cenas que são mais importantes. E por que não fala genocídio? Uma cena onde nós encontramos o Bradley no hospital, né? Já que lá no capítulo 2 ele tinha sido ferido gravemente. Aqui ele tá internado. Ou então a cena mais importante, que é quando a gente vai pra casa da Noelle e ali nós temos todo um diálogo onde Chris e Noelle se falam sozinhos em segredo. A Noelle fala que não consegue parar de pensar na noite passada e tudo que eles fizeram. E até disse durante a noite, ela ouviu em certo momento uma mão encostando no ombro dela e conversando com ela sobre algumas coisas. E o Chris diz que não foi um sonho, de fato isso aconteceu mesmo. Chris em certo momento dá uma parada pra Noelle provar ali, que eu vou deixar pra poder falar sobre todos os detalhes dessa cena quando a gente for realmente fazer teorias, mas não dá pra entender direito o que aconteceu ali ou não. Mas realmente a rota estranha que tá engatando. Essa cena termina com Chris indo até o banheiro, colocando a alma humana dentro de um balde de lixo e chutando ela pra caramba como se estivesse com raiva. Não sabemos exatamente o que tá rolando nessa rota estranha aqui. Gap também, que a gente tem dois chefes secretos aqui, um deles que é o Garrison, né, nesse capítulo, que quando a gente luta com ele, meu Deus, você se sente aliviado de que a gente não teve que lutar com esse monstro aqui em Undertale, porque ele é bem forte. E também temos o Mike, que, sei lá, ele existe. Legal dizer também que ele também tem aqueles olhos coloridos, igual a todos os personagens birutinhas de Deltarune, né? Mas, enfim, como são 35 minutos de cena, eu acho meio óbvio que não dá pra poder falar sobre tudo aqui, senão vai ficar muito grande, né? Quando nós chegamos ao final do capítulo de fato, muita coisa fica aberta aqui pra que a gente possa fazer teorias, né? Muita coisa. Inclusive, que corrou! Vídeo. Minha nossa, mas como teve coisa nesse capítulo, viu? Desgraça. Primeiro, jovens, teoria agora. Eu realmente acho que aqui, a esse ponto, deu pra gente conseguir sentir que a Suzy tá se tornando cada vez mais a protagonista. Só o boys e o bonequinho. Né? E ela tá virando uma pessoa realmente, com esperanças e sonhos no coração. Rousey a gente já conseguiu sentir a esse ponto, jovens, que ele tem todo o drama mental dele, mas ele não é um vilão ou alguma coisa parecida. Ele realmente só parece não querer que Chris e Suzy se preocupem demais com ele. Chris é o personagem mais nebuloso no momento, mas claramente a gente começa a perceber alguns detalhes aqui na história. Se fosse pra gente falar, já veio sobre os maiores questionamentos aqui do capítulo, eu diria pra vocês que eles seriam esses aqui. A profecia do mundo de Deltarune, o que essa profecia diz que vai acontecer, é possível evitar ela ou não? O que Chris tá fazendo exatamente? Eu nem sei que teoria é essa. O que profecia, eu nem sei que profecia é. Isso é que é foda, meu irmão. A irmã o cara me mandou ver o terceiro vídeo da série. Um símbolo pra entrar no bunker da cidade. O que ela tem a ver com tudo isso? Cadê a irmã da Noelle? Ela morreu? Ela desapareceu? A tal da rota Snowgrave. Qual é o objetivo dessa rota? Já que ela claramente não é uma rota genocida. E a última das duas, pra mim, é o próprio Knight, né? O cavaleiro. Quem ele é? Por que ele tá com os caras maus? Qual é o objetivo dele? Jovens, um ponto por vez, vai. Chris, eu acredito que apesar de que a gente não sabe exatamente o que ele tá fazendo, o personagem fica cada vez mais claro a respeito de uma coisa, jovens. Ele está obedecendo alguém, porque isso vai ser benéfico pra ele e talvez até pros amigos, não sabemos. Uma coisa que ficou clara pra mim, jovens, no capítulo 3 e 4 da história, é que por mais bizarro que pareça, Chris parece se importar com Suzy e com Rousey. Como eu falei pra vocês, se você tentar dar uma resposta meio grosseira em uma parte do jogo pro Rousey, Chris vai evitar dizer essa resposta. Ele se recusa. A mesma coisa também acontece algumas vezes no capítulo 3. Chris parece sempre ficar um pouco tenso quando ele vê coisas a respeito dos amigos dele se ferindo ou se ferrando. Então, assim, ele tá fazendo umas coisas meio bizarras, mas claramente ele se importa com Rousey e com Suzy. Agora, por que ele tá fazendo essas coisas? De fato, aí a gente não sabe. Sobre a parte da profecia, jovens, eu acredito que o final dessa profecia realmente é que não apenas, tipo, um dos heróis vai morrer. Eu acho que quem morre é Rousey. O Elling. Por quê? Porque faria todo sentido com o personagem. Alguém tem que morrer.
O desenvolvimento do personagem até Só agora, porque se jovens, importa com ele os diz o quê? Rousey, ele, mesmo tendo vivido uma vida inteira sozinho, ele não tentou desenvolver nada pra si. O quarto dele é vazio. Ele não tenta ter gostos pessoais, coisas que ele gosta ou que ele não gosta. E eu acho que isso não tem só a ver com o fato de que ele se considera como menos do que os outros dois. Não, talvez isso seja só porque ele sabe que ele morre no futuro. Então ele não quer que Chris e Suzy se importem muito com ele, porque no final talvez ele vai ter que se sacrificar pra salvar os dois. Então, pra que eles se importarem tanto com ele? Pra eles sofrerem no final, sabe? Talvez seja meio que isso. Ah, Inclusive, que talvez seja dó por isso que a dele, própria hein? Eu Suzy gostava ficou tanto com desse raiva quando ela viu personagem. o final da profecia. Eu Talvez ela gostava tenha tanto entendido que dele. o Rousey tenha E a aguentado teoria é sozinho que ele vai tudo. morrer, Pode meu ou não Deus. mudar o que vai acontecer na profecia, jovens, eu acredito meio óbvio, né? Que a gente tristeza, talvez hein? Eu possa. Porque Deltarune é uma fiquei. sequência de Undertale é um jogo de rotas, né? O único problema que a gente poderia pensar a respeito disso é que a gente não sabe quanto a gente consegue alterar da história aqui com as rotas. Chris toma decisões por conta própria. Então, assim, até certo ponto, talvez a gente não seja capaz de mudar nada. Nunca se sabe, né? Sobre a rota Snowgrave, jovens, eu acredito que toda essa coisa da rota estranha é toda Era meu a respeito da favorito, família da ele. Noelle. E aí, eu acho que isso já engloba todas as Ele outras vai perguntas. morrer. O que o Chris tá fazendo? E a irmã da Noelle? O que aconteceu com ela? Quem é o cavaleiro? Eu acho, jovens, que é o seguinte. Pra quem jogou o capítulo, vai joguei. perceber que foi dito na história que no passado, Chris e o Asriel, né, que Sim. são irmãos, tanto quanto a Noelle e a Des, que é a irmã mais velha dela, eram amigos. Eu também é até acho. citado em certo ponto do capítulo É que eles verdade. eram meio capetinhas, né? Quando eles eram crianças, Sim. eles já tentaram invocar fantasmas. Foi. Então eles provavelmente eram aquelas crianças que ficam Zerou, caçando zerei. coisa pra fazer. Eu acho muito altas, jovens, as chances de que Chris, Asriel, Noelle e a irmã dela, né, Ok. a Des, foram até esse bunker quando eram mais novos. Ei, aí Eles tu falou entraram agora. E não sabemos o que aconteceu depois. É verdade. Eu acho que é nesse ponto da história Faz onde sentido. Chris recebe esse coração, sabe? sentido Talvez pra ele tenha caralho. mexido em alguma coisa que não devia, tenha encontrado alguma parada de experimento. Não Agora- sei o que aconteceu, jovens, agora não que ele sei. fa- Mas agora aí que ele isso falou- fez com que Chris virasse essa coisa meio estranha que ele é hoje. Enquanto que a Des, né, a irmã da Noelle, talvez seja nesse ponto que ela tenha desaparecido. E aí, jovens, pra mim tudo se encaixa perfeitamente se a gente pensar nisso. A mãe da Noelle, ela é a prefeita da cidade. Não tem como a prefeita da cidade não saber o que é um raio de um bunker que tem no meio da cidade dela, É mesmo, certo? né? É Se existe qualquer tipo de documento, de relato a respeito A desse prefeita bunker, é obrigatoriamente a prefeita saber, tem né? que saber. É. E eu acredito que não apenas Prefeito que ela aqui de Juazeiro sabe, deve saber mas todos eu os acho que a bunkers que mãe tem da aqui Noelle mesmo também. é um dos vilões É do verdade. jogo, jovens. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que a pessoa Eita, que fica pô, ligando tu pra sabia Chris disso aí e já? passando as ordens pro Chris, talvez seja a mãe da Noelle. Faria muito sentido, jovens. Se vocês forem pegar no capítulo 4, por exemplo, Chris estava ali recebendo ligações de alguém dizendo que a Suzy não podia chegar perto do violão. Porque Aí, se ó. ela chegasse perto do violão, ela ia descobrir a senha pro bunker. Em certo momento rola nessa ligação da pessoa falar: ó, tô indo pra aí então, tá? Pra não acontecer nada de errado. Pouco tempo depois, a mãe da Noelle chega e expulsa a Suzy de casa. Não tem como dizer que não. É muito suspeito. O Suspeito. final da Rota Snowgrave É suspeito, isso aí também foi tem uma cena suspeito. que confirma mais ainda isso. Onde Chris tá recebendo uma ligação em que uma pessoa misteriosa fala: ó, a Noelle queria te ver, vai ter um festival na cidade amanhã, você quer ir com ela? Muito facilmente essa deve ser a mãe da Noelle. Então, quase certeza absoluta que ela é um dos vilões do jogo. Eita, Sobre pô. o Knight, jovens, né? O Cavaleiro, eu acredito que pra mim, 100% de certeza é a irmã da Noelle. A gente sabe que o Cavaleiro Mas tem que tem- ser uma pessoa do mundo tem da muita luz. figura pra conseguir desconhecida, né, invocar, cara? As fontes pra poder entrar no mundo sombrio. Ao Tem mesmo muita tempo, coisa o que ninguém não Cavaleiro sabe o tem que chifres. é. E ao mesmo tempo, todos os outros personagens que a gente tem meio relacionados com o Bunker, né? Não tem nada de errado com eles. Enigma A do Noelle, céu, pelo bitch. menos até onde a gente sabe, ela tá normal. Chris, a gente sabe que ele tá doidão e maluco na droga. E o Asriel não tá na cidade. Então só resta a irmã da Noelle. Ela já tem um violão com a senha pra entrar no bunker. Mano, um passo pra quem já tá na merda não é muita coisa. O que tá rolando na história em geral, jovens, eu acho que é um pouco mais difícil de dizer. Mas eu com certeza absoluta acho que tudo tá apontando pro fato Eu de sou que jovem. realmente, jovens, dentro daquele bunker Eu sou tem jovem. alguém fazendo algum tipo É de verdade. experimento bizarro chamado de Deltarune. Inclusive, o capítulo 4 Inclusive, meio que jovens. termina assim, né? Com aquela voz maluca que aparece no começo do jogo em alguns poucos momentos, chamando Chris de meu Deltarune. Significando que provavelmente Cinema? toda essa coisa do Chris Agora ser foi uma cinema. alma humana, ser uma pessoa com Eita, personalidade que pô. tem uma outra alma dentro de si mesmo, talvez seja algum tipo de experimento do Gaster, da mãe da Noelle, do vilão do jogo, Agora aí, não realmente. sabemos. Mas realmente, eu acho que o resto eu vou deixar pra quando a gente começar a fazer as teorias mais embasadas aqui do bagulho. Não, agora eu tô Enfim, muito curioso pra e saber, você? né? O que você acha? Eu estou que tá embabascado acontecendo com Deltarune? tantas teorias boas que foi apresentada aqui. Eu não tinha nem pensado
nessas teorias aí. Agora que ele falou, realmente faz sentido. Ó o boneco dançando, ó. É mesmo. Meu Deus do céu. Estou preocupado. Estou muito ansioso para o capítulo 5. Puta que pariu. Meu amigo. O que será que vai acontecer no capítulo 5? Rapaz, fica aí o questionamento. É um negócio aí icônico, vai ser icônico. Puta que pariu.